Hoje eu quero compartilhar com vocês João capítulo 3, coloca aí o tema. Eu vou falar hoje sobre a coragem para nascer de novo. Vou falar basicamente aquele encontro, né, que Jesus tem com Nicodemos lá em João capítulo 3. E faz tempo que esse texto está no meu coração, faz tempo que eu tenho ele no bloco de notas, faz tempo que eu li, reli, vi várias versões, inclusive a versão do Eugene Peterson, né? Que é a parafrase, chama a Bíblia a Mensagem. Lá tem umas coisas bastante interessantes. E eu gosto muito de estudar a Bíblia, eu acho a Bíblia fascinante. E eu quis falar um pouco sobre isso hoje, a coragem de nascer de novo. Mas eu quero mostrar também como algumas pessoas do nosso tempo e de tempos passados mostraram essa cena, né? Coloca aquela arte para mim. Eu fiquei sem meu celular aqui, deixa eu pegar meu celular. Tá, isso é como um artista afro-americano, foi o primeiro afro-americano a ganhar vários prêmios. Ilustrou esse momento aí de Jesus com Nicodemos, certo? Isso lá atrás. Põe o do The Chosen aí. E aqui foi como o Dallas Jenkins, um diretor do The Chosen, quis mostrar essa cena. Isso é bem interessante, nós vamos falar sobre isso hoje. Eu acho interessante essa perspectiva de como a arte mostra diferentes pontos de vistas e diferentes formas, uma mensagem, um trecho. Valeu, Joaquim. E lá em João capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, eu estou lendo a NVI, tá, gente? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que ele está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu aos céus a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Toda vez que Jesus conversa com alguém, eu não sei se você tem a perspectiva, mas, cara, é Deus falando com alguém. Jesus era Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente?
E aqui a gente tem Deus falando com o Senhor, meia-idade, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas a gente tem Deus falando com o homem, o Deus homem falando com o homem. E isso é interessante, né? O que fez Nico ir até Jesus? Não sei se vocês leem a Bíblia assim, fazendo perguntas, né? Einstein falava que o que move o mundo são as perguntas, certo? E eu gosto muito de fazer perguntas. O que fez Nico ir até Jesus? Vamos ver o que Jesus fez antes. Vamos voltar a um capítulo aí. No capítulo 2 tem Jesus transformando a água em vinho. Mais para frente aí no versículo 12 tem Jesus purificando o templo, né? E é interessante essa perspectiva do que veio antes desse encontro, certo? O assunto desse texto é um dos mais importantes da Bíblia, né? Que é o se você nasceu de novo. E é disso que a gente vai falar hoje aqui. É interessante porque esse assunto eu não vejo muito a gente falando sobre ele. A gente vem para a igreja, estamos aqui, mas a gente nunca traz uma outra perspectiva, e essa é a minha ideia hoje aqui. Vamos falar um pouco sobre esse texto. Eu acredito que o Espírito Santo vai revelar um pouquinho mais Jesus hoje para nós. Amém? Amém, gente? Então, por que Nicodemos foi a Jesus à noite? Só lembrando, a gente tem a outra perspectiva. Jesus foi aqui no templo, Jesus tacou o terror lá no templo, entendeu? É aquela cena que Jesus pega o chicote, quebra as coisas dentro do templo. Então, Nicodemos vai até Jesus, né? Pós essa perspectiva. E ele vai à noite. E eu gosto de pensar em algumas alternativas, por que ele escolheu a noite, né? Talvez Jesus estava com a agenda um pouco lotada para atender ele durante o dia, atendendo várias pessoas durante o dia. Ou talvez Nicodemos, que era uma pessoa renomada, também estaria com a agenda cheia. E talvez por isso não tinha tempo. E talvez Nicodemos, por ser quem era, não queria ser visto com o cara que causou o caos lá no templo. Talvez Jesus estava até sendo cancelado pela mídia da época, pelas redes sociais da época, e Nicodemos não queria sair em stories de alguém, né, com o cara que estava sendo cancelado. É bem interessante isso porque tem vários motivos, né, para que Nicodemos possa ter ido até Jesus à noite. E eu gosto de pensar em todas essas possibilidades. Eu gosto de pensar que quando estamos passando pelo vale da escuridão na nossa alma, só tem uma coisa que a gente quer: luz para iluminar tudo isso. Sim ou não? Quando a gente está meio perdido, a gente quer o conselho de alguém. A gente, quando está com a alma ou com a mente muito barulhenta, a gente quer uma palavra que nos direcione, que nos dê destino, que apontem para algo que nos dê esperança. Sim ou não? Eu acredito que era assim que estava a alma de Nicodemos. Eu acredito que, por mais que ele seja um cara que estuda muito, que sabia várias coisas, lá no íntimo dele tinha algumas perguntas, porque ele viu tudo que viu, né? E mais à frente a gente vai ver isso. E eu gosto de pensar nisso, né? Que quando a gente está assim, a gente quer luz para iluminar a nossa caminhada. A gente quer luz para apontar algumas coisas. E talvez Nico estivesse nesse caminho. E, cara, não importa, né? O importante é que ele procurou Jesus. E é sempre interessante que
quando a gente procura Jesus, Ele sempre muda as nossas motivações, as nossas realidades quando a gente procura Ele. Sim ou não? Sim ou não, galera? Vocês estão comigo? Jesus sempre vai fazer isso. E deixa eu perguntar alguma coisa aqui, umas coisas para vocês. Você tem procurado Jesus? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Você tem procurado Jesus com suas angústias, com a angústia da sua alma? Você tem procurado Jesus? Se você procura Jesus, Ele sempre vai ter um tempo para você. Amém? Se você procura Jesus, você vai encontrar. Porque Jesus gosta de relacionamento. Jesus curte se relacionar. Mas vamos voltar para o texto. Nicodemos tinha no seu coração, mas ao olhar para Jesus ficou tão vislumbrado que não conseguiu fazer a pergunta certa, a pergunta de milhões, a pergunta que mudaria a vida dele para sempre, a que nunca mais ele iria esquecer a resposta. Vamos ler de novo. Ele vai dizer: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se não estiver com Ele. João 3,2. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus respondeu, Joaquim, mas, cara, não tem pergunta. Jesus respondeu sem pergunta. Procura aí na Bíblia de vocês se tem um ponto de... se tem uma pergunta aí. Não tem uma pergunta igual tem no texto mais adiante. Isso é interessante porque Jesus respondeu não a pergunta não aquilo que saiu da boca do Nicodemos, mas aquilo que estava na alma de Nicodemos. É assim que Jesus faz algumas vezes com a gente. Nicodemos não fez uma pergunta, não tem um ponto de interrogação ali, mas Jesus respondeu. Porque o que Nicodemos falou foi mais como se fosse um elogio. Sabe quando alguém, Dean, vai falar contigo: Dean, cara, e tu isso e aquilo outro, tu fala: pô, cara, valeu, obrigado. Tu já vai cortando logo. Quando alguém vai falar: pô, Valber, a mídia, não sei o que, pô, valeu, cara, obrigado e tal. Jesus foi certeiro. Só que Jesus veio logo mandando a real. Tipo assim: deixa eu te falar, Nicodemos, essa doideira do meu reino, o reino do meu pai, cara, se você não nascer de novo, você não vai ver. Se você não nascer do alto, você não vai ver. Aí Jesus botou mais parafuso ainda na cabeça do Nicodemos. Mas Valber, nascer de novo, nascer do alto, o que isso tem a ver? Tem a ver, galera, que nascer do alto é o sentido do texto aqui. Sim, voltar à origem, ir para o nosso destino, renascer. E sabe o que é legal? Isso nenhum homem tem o poder de fazer aqui na terra. Seus seguidores não pode fazer, seu status não pode fazer, sua fama não tem o poder de fazer, seu emprego não tem o poder de fazer. Só Jesus, o Espírito Santo de Deus, é que pode fazer. Só o Espírito Santo de Deus tem o poder para fazer você nascer de novo. Amém? Vocês estão aqui? Só o Espírito Santo de Deus tem o poder para fazer você renascer, voltar à origem.
E aí Nicodemos vai dizer: não tem como eu entrar no ventre da minha mãe. Em outras palavras, Nicodemos está dizendo mais ou menos assim: não estou entendendo nada. Estou mais perdido do que cego em tiroteio, mais perdido do que cachorro que caiu da mudança. Porque Jesus está falando uma coisa que esse homem tão estudado, tão entendido das coisas, tão religioso, cara, não estava conseguindo entender. E ele diz: não sei de nada. E tem muitos aqui da igreja assim, acha que sabe, mas no final não sabe, vem para a igreja buscando nova revelação, uma frase mais da hora para postar no seu status, para respaldar as coisas loucas que pensa. E aí Jesus vai dizer para o Nicodemos e também para mim, para você, para as pessoas que pensam assim: deixa eu te falar, deixa eu te dizer algo. A não ser que você volte à sua origem, nasça de novo, nasça do alto, volte à criação original, renasça de cima, você não vai ver o reino de Deus. Irmão, só Deus faz isso. Isso é obra exclusiva de Deus. Você nascer de novo é uma obra exclusiva do Espírito Santo. E você pode até pensar que sabe algumas coisas porque vem para a igreja, porque é religioso, porque diz que é crente. Mas cara, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ezequiel 36, a partir do verso 25, vai dizer umas coisas bem interessantes. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo. Fala aí, um coração novo. E porei um espírito novo, um espírito novo. Porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Jesus continua: isso só eu posso fazer. Se você quer ver o que eu vejo, experimentar o que eu experimento, Jesus falando para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você quer ver o que eu vejo, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu experimento as coisas, a forma como eu sei algumas coisas, você precisa nascer do alto. Eu não sei vocês, mas eu sinto dentro de mim às vezes que, cara, existe mais coisas para a gente viver, para nós vivermos. Porque, cara, Cleito, a vida não pode ser só isso, cara. Trabalhar, pagar conta. Deve ter alguma coisa a mais, entendeu, Leandro? Eu acredito que tem. Quem mais sente isso? Quem mais sente que existe mais pra gente viver? E eu sinto que cada vez mais Jesus tem um fluir do seu reino para nós. A gente está falando sobre fluir muito aqui na Aliança Jovem, e eu cada vez mais sinto que tem um reino que quer fluir dentro de nós, entendeu, Lima? Cara, e fluir transformando. Quem aqui acha isso também? Cara, eu acredito muito que tem isso, que tem mais, sabe? C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante. Ele diz que existem coisas melhores mais adiante do que aquelas que a gente vai deixando para trás. E parte disso que a gente precisa viver está em que a gente precisa nascer de novo. A gente precisa colocar a nossa mente no alto. Jesus diz: você precisa nascer de novo, nascer do alto, voltar à sua origem.
Mas a maioria de nós só consegue ver o que está diante dos nossos olhos. Só consegue ver o que é da carne, o que é transitório, o que passa, o que é ilusão. Lá no versículo 16 diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Galera, o novo nascimento de Jesus, o novo de Deus, tem implicações sérias. O reverendo Hernando Dias Lopes vai dizer uma coisa muito interessante sobre isso. Ele vai dizer: o novo nascimento não é algo superficial, não é uma mera reforma moral, é uma mudança completa do coração, do caráter e da vontade, é uma ressurreição, uma nova criação, é passar da morte para a vida, é uma mudança tão radical que você passa a ter uma nova natureza, novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novos apetites, novos julgamentos, novas opiniões, nova esperança, novos temores. É sério isso. Você e eu precisamos nascer de novo. Ou seja, se você diz que nasceu de novo e continua fazendo as coisas do mesmo jeito de antes, você não nasceu de novo. Se você diz que é crente e continua do mesmo jeito, você não nasceu de novo. Se você continua namorando do mesmo jeito que antes, cara, você não nasceu de novo. Se você continua trabalhando do mesmo jeito de antes, depois de aceitar Jesus, você não nasceu de novo. Fazendo tudo do mesmo jeito, conforme a tua vontade, conforme o teu jeito, cara, você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Sabe por quê? Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. É uma péssima notícia, mas é uma notícia real, não é fake news não. Versículo 8. Aí no versículo 8 o bagulho fica mais louco ainda. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E o que é que Nicodemos responde aí? Vamos lá. O que é que Nicodemos vai responder, galera? Vocês estão comigo? Nicodemos vai responder: gente, o cara era do alto escalão, mestre em Israel, e não estava entendendo o básico. Jesus vai dizer: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E Nicodemos só conseguiu dizer: como pode ser isso? O cara não estava entendendo o básico. Assim tem muitos de nós aqui não estão entendendo o básico. O Nicodemos estava aparecendo algumas pessoas aqui, igual eu, igual você. Muitas vezes a gente vem para a igreja, serve os pastores, mas não serve no trabalho, não serve na escola, não serve na faculdade, não serve na rua. Só quer servir quem pode nos proporcionar algo. Cara, isso você não nasceu de novo. E se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Aliás, deixa eu falar uma parada aqui para vocês. Você não vem para a igreja, você se torna a igreja. Você não adere ao Evangelho, é Ele que adere a você, é Ele que se aposta de você. E cara, é impossível o Evangelho se apossar de alguém e alguém continuar do mesmo jeito. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Nicodemos, meu irmão, meu espírito é livre, nada pode prender, ele é livre, incompreensível, imparável, você não controla. Lá no versículo 9, Nicodemos vai dizer: como pode ser isso? E Jesus diz: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus está dizendo mais ou menos assim: você é o bichão e continua fazendo essas coisas, achando que vai fazer tudo na força do seu braço.
Você sabe de Bíblia, mas não tem transformação. Você vai para a igreja, mas não me conhece. E ele continua. Jesus continua: asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Quem é esse nós que Jesus está falando aí? Vocês estão aqui, galera? Amém? Jesus está falando, nós aí é o Pai, o Filho, o Espírito. Ele está falando de coisas do céu, do alto. Eu direi, cara, vem cá, deixa eu te falar. Nós falamos do que conhecemos. Eu conheço porque eu estive lá. Hoje eu estou aqui, mas eu já estive lá. E você precisa nascer de lá, lá do alto. E aí Jesus continua: eu falei de coisas terrenas e vocês não creram, mas como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus está sendo bem simples com o cara que estudava muito, mas não conseguia compreender verdades eternas. Nicodemos quer saber mais sobre tudo isso. Jesus está falando para ele mais ou menos isso. Quer saber como é nascer de novo, nascer do alto. Jesus está falando para Nicodemos: quer saber como é que funciona essa dinâmica toda? Cola comigo, vamos lá. Eu vou te mostrar algumas paradas. Jesus está falando, Aliança Jovem, você quer viver algumas experiências interessantes? Cola comigo, vem para mim, vamos viver isso tudo. E algumas vezes a gente não está ouvindo. E Jesus continua insistente. Quer viver coisas extraordinárias? Deixa eu te mostrar algumas coisas novas, Aliança Jovem. Vamos lá, viver coisas novas, nascer de novo, nascer lá do alto. Deixa eu mostrar isso para vocês e vocês nunca mais vão ser os mesmos. Sabe uma parada muito triste que eu vejo às vezes? É a gente às vezes viver a vida procurando Deus e de repente não saber que Deus está na nossa frente, do nosso lado, doido por relacionamento. Sabe, era isso que estava acontecendo aqui. Nicodemos queria saber dos sinais, das coisas loucas que Jesus estava fazendo, talvez até da bagunça que ele fez lá no templo, cara. E Jesus estava dizendo: cara, peraí, eu tenho outra coisa aqui para mim te falar, entendeu? É o que sua alma precisa. Você está querendo me perguntar sobre coisas extraordinárias, como a pastora falou aqui outras vezes. E Jesus estava querendo apenas mostrar o mais simples gesto dele, um gesto de amor. Nicodemos estava de frente com o Rei do Universo, galera. Aquele que poderia desvendar os segredos da sua alma, responder às suas angústias mais profundas. E ele queria saber sobre os sinais. Mas tem uma coisa que eu acho massa em Jesus. É que Jesus, ele é um Deus presente. Sabe? É que Jesus é um Deus paciente, sabe? E assim como ele teve paciência com Nicodemos, ele tem comigo, ele tem com Joaquim, ele tem com você. Cara, eu amo isso em Jesus, a paciência de Jesus. Cara, para ensinar a criança eu tenho que ter paciência. E nós somos crianças às vezes. Eu acho isso muito massa em Jesus, Deus. Essa paciência, saca? Jesus teve paciência com Nicodemos, tem paciência com nós hoje. E sabe, galera, nascer de novo é deixar tudo o que você pensa sobre a vida, sobre o universo e tudo mais, e abraçar isso.
que esse nascer do alto vai trazer implicações mais sérias para a sua vida. Nicodemos já era o Senhor, e eu não sei se vocês leem a Bíblia visualizando assim mais ou menos como seria, e todas as vezes que eu vou fazer um estudo ou ler a Bíblia, eu uso o Google, eu vou pesquisar, eu vou ver. Mas no The Chosen tem essa cena e eu acho ela genial, né? E cara, nascer de novo, deixar tudo para trás e nascer de novo, nascer do alto, não é para qualquer um, é para quem tem coragem. É preciso coragem para você nascer de novo.